en Latinoamérica. Ok, muy buenas tardes. Es un verdadero gusto y placer saludarles en esta 11ª clase de nuestro curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El tema de hoy, como ustedes vieron ya en la difusión del flyer, es tuberculosis intestinal con la doctora Sirla Salman de la Universidad de Río de Janeiro. La doctora ha tenido algunos inconvenientes para conectarse, estoy en contacto con ella por el teléfono, pero mientras tanto yo tengo un plan B y es hablarles de un tema sumamente interesante en el que todos debemos involucrarnos y es la creación de centros de excelencia en Latinoamérica. Un trabajo que estamos haciendo con PANCO. Como ustedes saben, ya el próximo viernes en Perú, Venezuela asume la presidencia de PANCO y necesitamos que todos ustedes estén incorporados en este gran trabajo que vamos a asumir como Venezuela, como Latinoamérica, como grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver si la doctora Sirla se ha conectado. Perdonen el inconveniente. Tenemos también entre los participantes al ilustrísimo y amigo de largos años en el Hospital Vargas de Caracas, el doctor Jacobus de Waard, que es experto en tuberculosis, y lo invitamos para que estuviese con nosotros haciendo algunos comentarios luego de la conversación o de la charla que nos va a dar la doctora Sirla. Esperen, por favor, un momento mientras. Ok. Edwin, ¿me estás oyendo? Edwin. 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 Perdonen un momento, vamos a ver, porque la doctora me está diciendo que le envíe una invitación, tal vez no está con la ID que se le envió. Edwin, ¿estás conectado? ¿Estás ahí? Hola. Muy buenas tardes, apreciadísima doctora Sirla. ¿Cómo estás tú? Me tenías con una tensión más o menos de 180, 110, pero ya está conectada. Venezuela te estaba esperando. Y Sí. los integrantes del grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, Sirla, como sabes, como te he dicho, este es el curso Educando en Salud, Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que comenzamos en enero y que vamos a terminar el próximo mes de mayo con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Bueno, adelante, Sirla, comparte tu presentación, por favor. ¿Tienes Sí, la barra ahí abajo? sí, El botoncito verde, ahí compartes tu acá. presentación. ¿Listo? Un minuto. Ok. Ya yo estaba hablando con los amigos del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal para que mientras tú te conectaras, yo hablar un poco de la creación de los centros de excelencia, pero bueno, ya ese tema lo hablaríamos en otro momento. Wait a minute. Ok. Entonces, yo tengo que... Compartir pantalla en el botón verde. Sí, yo me voy a hacer acá. Wait. Ajá, tu presentación la tienes minimizada. Compartir pantalla en el botón verde. Sí, compartir pantalla.
Ok, Porque não bien. estou conseguindo mirar mi... Eu tenho um problema acá. Deixa eu ver. Que, tenho um problema, não está compartilhando. Wait. Hagamos algo. Edwin, ¿estás conectado? Sí, ¿No doctor, puedes? estoy por acá. Ok. Tú me ayudas, por favor, con la doctora Sirla para que ella vaya. Tú tienes el teléfono, el número, ponte de acuerdo con ella. ¿Tú crees que sea posible arreglar lo del compartir pantalla de ella en este momento? O yo... Sí, la doctora de hecho es coanfitrión, debería aparecer en la barra inferior un botón verde que dice compartir pantalla. No problema é que quando compartilho, tenho como uma ponte de exclamação desktop e não se aparece nada. Podemos hacer lo siguiente, doctora. Si quiere, reinicie la máquina, se vuelve a conectar mientras el doctor Beitia está dando las palabras y volvemos a intentar, ¿le parece? Como o assim? Não entendi. Apague la computadora y la vuelve a Ah, encender. ¿Ok? O sea, se desconecte y se vuelve a conectar para ver si ahorita se puede compartir en la pantalla, doctora. Ajá, ok. hacer el ingreso de nuevo, Sirla. Mientras tanto, Sí. yo voy hablando un poco y cuando perdón, Edwin, ya tú estés conectado, me avisa, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, doctor, no se preocupe. Ok, voy hablando entonces del tema. Bueno, apreciados amigos, nuevamente disculpen los inconvenientes técnicos que algunas veces se presentan. Yo creo que todo sale bien y en este momento es justo lo que estamos tratando, como les dije hace unos minutos, de sembrar en toda Latinoamérica. La importancia de crear los centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica. Y casualmente estaba hablando hace unos días con la doctora Carla Díaz, que siempre está dispuesta a desarrollar estas ideas engrandecedoras. Por supuesto, la respuesta fue afirmativa y me dijo, vamos a trabajar en esa onda de crear un primer centro de excelencia en Venezuela en medio de tantas dificultades. Y bueno, ya esa es la meta que nos estamos proponiendo. Pero la idea es que poco a poco vamos a ir dando todas las instrucciones que se requieran para que en cada ciudad, esa es la meta, repito, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, podamos crear esos centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y eso qué es? Queremos brindarle, como todos nosotros sabemos, a nuestros pacientes esa atención de excelencia, esa calidad en el servicio, que como ustedes muy bien saben, comienza siendo un diagnóstico preciso, oportuno y evaluando las posibles complicaciones que, como todos sabemos, se pueden presentar en cualquier momento en nuestros pacientes con estas patologías tan heterogéneas y tan complejas. Luego vamos entonces a pasar, una vez que tenemos ese diagnóstico preciso, oportuno, cierto, una vez que estamos sumamente seguros que estamos frente a una colitis ulcerosa o a una enfermedad de Crohn, después de abrir ese abanico del diagnóstico diferencial, como siempre lo hemos dicho, pasamos a estratificar el riesgo de nuestro paciente. ¿Es un paciente de bajo riesgo? ¿Es un paciente de alto riesgo? ¿Y cómo estratificamos estos riesgos? En base a las clasificaciones que ya hemos mencionado en clases anteriores, en base a la extensión de la enfermedad, en base a la severidad de la enfermedad. Con esos criterios de severidad, nosotros vamos a poder decidir, nuestro paciente necesita una terapia convencional, que ya en las próximas clases vamos a hablar de ella, o por el contrario, nuestro paciente necesita top-down, esa estrategia de indicar biológicos con o sin inmunosupresores, con o sin inmunomoduladores como la citioprina, y luego, dependiendo de la respuesta que vaya dando nuestro paciente, vamos a ir decidiendo con cuál terapia de mantenimiento se va a quedar. Evaluar, como les digo, la actividad de la enfermedad, la calidad de vida de nuestros pacientes,
siempre pendientes de esa toma de decisiones compartidas, y sabemos, y lo hemos hablado en varias oportunidades, que eso lo vamos a alcanzar creando, mejor dicho, fortaleciendo esos equipos multidisciplinarios que tenemos ya en Venezuela y que debemos seguir creando y fortaleciendo, porque hay que reconocer que durante la pandemia, con todo lo que vivimos, se debilitaron un tanto, y en este momento estamos justamente en esa fase de fortalecer ese equipo donde, como ustedes siempre saben y lo hemos dicho, la enfermera es un personaje fundamental en este momento. Como Organización Panamericana de Cronicolitis, casualmente ayer me reuní con un grupo que está tratando de constituirse, tratando ya con bases muy sólidas. Tenemos el apoyo de GETEI, que es un grupo de enfermería de España que trabaja conjuntamente con GETECU, que es el Grupo Español de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Tenemos enfermeras muy competentes que han trabajado en la parte docente de Argentina, de Chile, de Colombia, y esto lo vamos a hacer por ahora con el aval de la Dirección de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Tengo el honor de haber hablado con ellos y, por supuesto, la respuesta fue bien afirmativa. Eso no quiere decir que sea Venezuela únicamente el que va a dar el aval a este diplomado de enfermeras especializadas en enfermedad inflamatoria intestinal. Pueden sumarse, y así lo hemos comentado, todas aquellas universidades de Latinoamérica que quieran hacerlo. Entonces, esa enfermera fundamental que cada día más tenemos que capacitar, formar y que cumpla con esa educación, con ese rol educativo que ellas saben desarrollar, y con esa parte holística tan importante que algunas veces se olvida en enfermedad inflamatoria intestinal, nos ayuden a llevar adelante esta difícil tarea de conseguir esa calidad de vida para nuestros pacientes. Saben que dentro de ese equipo multidisciplinario está el patólogo, el coloproctólogo, el gastropediatra, el reumatólogo, el dermatólogo, el radiólogo, cirujanos coloproctólogos, psicólogos, nutricionistas, infectólogos, oftalmólogos, todo un equipo que en algunos sitios, en algunas ciudades de Venezuela, ya hemos constituido. Eso nos va a llevar a tener lo mejor para nuestros pacientes. Menos complicaciones, menos exposición a esteroides. Ya saben que es una de las preocupaciones que tenemos, el abuso que se está haciendo con los esteroides y las complicaciones y efectos adversos que ello trae. Las hospitalizaciones múltiples van a disminuir en la medida en que ese trabajo sea cada vez de excelencia. Pérdida, por supuesto, y esto lo sabemos, de trabajo, de la parte escolar en nuestros pacientes, y esta inflamación prolongada, que si no hacemos lo correcto con un esquema terapéutico adecuado en ese paciente que hemos decidido que, porque es de alto riesgo, utilizar terapia biológica con o sin combinación, evitar la evolución a ese cáncer de colon, que tratando bien esa inflamación y que ese paciente tenga menor número de crisis, vamos a alcanzar esa meta. Esto resume definitivamente lo que nos estamos proponiendo en enfermedad inflamatoria intestinal. Calidad de atención para nuestros pacientes. Lo hemos dicho y lo repetimos. Desde que estamos trabajando en este mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal, nos ha caracterizado algo que es fundamental para alcanzar las metas que uno se va proponiendo, no solamente en medicina, sino en la vida en general, y es la pasión y el amor por lo que hacemos. Lo hemos hecho y por eso estamos ya a pocas horas de que Venezuela ocupe la presidencia de PANCO, y repito, como lo dije al principio, queremos que esto sea un trabajo de todos nosotros como un gran equipo. Seguimos entonces. La pregunta: ¿cómo lograr la meta de alcanzar esa calidad creando centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal en toda Latinoamérica? Hay experiencias exitosas
en muchos sitios, en muchos países, Europa, Reino Unido, España, tienen experiencias muy buenas. De todas ellas, una de las mejores es la del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, GETECO, con quien hemos hecho un trabajo de equipo y una hermandad, una familiaridad con estos hermanos españoles valiosos que siempre nos acompañan en todas estas actividades que repercuten de manera positiva en la evaluación de nuestros pacientes. Después de esta introducción, debemos formular varias preguntas relacionadas con los centros de excelencia. ¿Qué es un centro de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal? La asistencia a los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa requiere la acción coordinada de diversos profesionales. Eso que habíamos dicho hace unos minutos. Ese equipo multidisciplinario. Diversos profesionales sanitarios que forman parte de esas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Es necesario disponer entonces de un conjunto de indicadores que me digan cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras áreas de mejora? Tal cual como lo conocemos y lo hemos aprendido en nuestros cursos de gerencia. Es necesario entonces disponer de ese conjunto de indicadores que permitan analizar de forma objetiva y sistematizada la calidad de la asistencia prestada para poder evaluar esas unidades de atención integral, identificando, repito, las áreas de mejora y de este modo lograr que la atención prestada a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sea homogénea y sea excelente. Un centro de excelencia es entonces, aquí está la definición, esa unidad de enfermedad inflamatoria intestinal que luego de cumplir con un proceso de evaluación mediante indicadores elaborados a tal efecto, se certifica que cumplen con estándares de calidad que lo van a acreditar como un centro de excelencia. Ya PANCO está en contacto con Bureau Veritas. Bureau Veritas hizo este trabajo en España de acreditar y sigue haciendo en España la acreditación de múltiples unidades como centros de excelencia. Ya tenemos una experiencia en Colombia donde se acreditaron 5 centros de 7 que participaron. En este momento estamos trabajando con Chile. Hay 2 centros que se están postulando como centros de excelencia y luego de esta evaluación que Bureau Veritas hará, ya ellos nos dirán si realmente reúnen los criterios para ser un centro de excelencia y continuaremos trabajo y por supuesto Venezuela tiene que estar en ese grupo. Otra pregunta, ¿por qué debemos crear centros de excelencia en nuestros países latinoamericanos? Y en Venezuela con toda la situación que sabemos. Bueno, hay un incremento indiscutible de la incidencia, de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en todos nuestros países es lo que estamos viendo. Y porque queremos brindarle a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal esa atención de excelencia que ellos requieren y que ellos merecen. ¿Qué debemos hacer para acreditar nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal como centros de excelencia? Y aquí vamos a comentar ahora un consenso que hicimos como PANCO de unidades de calidad con una serie de indicadores, de enunciados, 52 enunciados, la mayor parte de proceso, pero hay unos de estructura y hay otros de resultado. Debemos revisar muy detenidamente este consenso latinoamericano que va a estar disponible para todos ustedes. Este consenso latinoamericano acerca de indicadores de calidad para clínicas de atención integral para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y luego, revisando cada uno de ellos, llegar a la conclusión. Tengo debilidades en estos aspectos de proceso y de resultado o de estructura. Debo fortalecer esas debilidades. Debemos trabajar para que a futuro cercano podamos decir, ahora sí me puedo postular como centro de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son esos 52 enunciados? Trataré de presentárselos de forma bastante rápida. Tenemos, como les digo, indicadores de estructura, indicadores de proceso
y los indicadores de resultados. En los indicadores de estructura, como ustedes van a ver, tenemos estos recursos generalmente en nuestros hospitales. Disponemos de una consulta externa ambulatoria con un área de infusión. El hospital que por supuesto tenga un servicio de emergencia, un servicio de gastroenterología y endoscopia, lo tenemos, un servicio de radiología. En algunos de nuestros hospitales hay debilidades porque no tienen enterotomografía, no tienen enteroresonancia, pero lo que hemos ideado durante los últimos meses es que, ok, aquellos centros públicos que tengan estas debilidades pueden trabajar de forma mancomunada con centros privados, como por ejemplo el caso que comenté con la doctora Carla. En el Hospital Vargas, como ustedes saben, somos centro de referencia nacional en enfermedad inflamatoria intestinal, pero el Hospital Vargas, ni hablar las debilidades que tenemos. ¿Tenemos fortalezas? Sí, pero entre otras debilidades está que no tenemos enteroresonancia ni enterotomografía. Supuestamente está llegando un tomógrafo que, bueno, vamos a ver cuándo se hace realidad eso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Firmar un convenio de cogestión o mancomunado, trabajo mancomunado con la Clínica Santa Paula. Esto es algo que no es nada oficial, simplemente lo estamos recientemente comentando y lo vamos a alcanzar porque existe a la disposición y eso es lo más importante cuando nos proponemos alcanzar las metas. Hacemos un trabajo con la Clínica Santa Paula o con cualquier centro privado que tenga los recursos que yo no tengo en el Hospital Vargas y creamos nuestro centro de excelencia. Quiere decir que podemos lograr esta meta uniendo centros públicos y centros privados, o si hay un centro privado que tiene todos estos requisitos y que cumple a cabalidad con todos estos indicadores, perfectamente se puede postular como centro de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Edwin, ¿tú me estás oyendo? Perdonen, por favor. Edwin. Sí, doctor, sí lo estamos escuchando. ¿Qué pasó con la doctora? La doctora ya está conectada, puede en cualquier momento proyectar su presentación. Ok, buenísimo. Entonces, para que la doctora no espere, una vez que yo termino con estos indicadores de estructura, pasa la doctora y podemos terminar esta presentación de Centro de Excelencia al final o en cualquier otro momento. Termino entonces ya para que pasemos con la doctora. Yo dejo de compartir y entonces ustedes se encargan de ayudar a la doctora para que comparta su presentación. Entonces, lo que les comentaba, tenemos ese servicio de radiología con algunas debilidades, podemos establecer un trabajo mancomunado y tenemos en algunos de nuestros hospitales esta consulta de enfermedad inflamatoria intestinal especializada. No en todos los hospitales, pero Maracaibo tiene una con debilidades. Sí, claro, tenemos debilidades en todos nuestros centros públicos, pero son situaciones que podemos ir mejorando en la medida en que tengamos esa disposición de crecer y de alcanzar mejores resultados. Ok, entonces dejo de compartir, entra la doctora Sirla y luego de la exposición de ella comentamos algunos aspectos relacionados con la tuberculosis intestinal y de acuerdo como estemos de tiempo, podemos continuar esto o lo dejamos para otro momento porque realmente, como les digo, es un tema de real importancia donde todos nos debemos involucrar. Gracias por haberme prestado la atención y nos vemos entonces en un minuto. Adelante, Edwin. Doctora Cris, sí, ajá. Ok, perfecto, Sirla. Buenísimo. Sí. Con ustedes, la doctora Sirla Salman, profesora de la Universidad de Río de Janeiro, expresidenta del Grupo Brasileño de Enfermedad Inflamatoria Intestinal YEDID y vicepresidenta de PANCO. Nos va a hablar de tuberculosis intestinal versus enfermedad de Crohn. Adelante, doctora Sirla. Sirla, tu micrófono. Ahora. Sirla. Ok, te veo. ¿Está bien? Sí, Ok.
Te vemos, Sí. te oímos y ya tu presentación la puedes rodar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Entonces, gracias por la invitación. Eu hablo português, então vou tentar falar portunhol, me desculpe, mas eu penso que isso não será muito difícil, porque os diapositivos estão, na maioria deles, estão em espanhol. Mas esta é uma invitação muito interessante, porque já havia feito uma apresentação, uma charla de tuberculose pulmonar. E agora estou fazendo de tuberculose intestinal, que é um tema muito difícil, e vocês vão mirar isto. Estes são meus conflitos de interesse. Nós outros sabemos que em 2020 havia 10 milhões de casos de tuberculose em todo o mundo e 1,5 milhões de pessoas morreram por causa de tuberculose. Um quarto da população mundial tem tuberculose latente. A tuberculose extrapulmonar se ocorre em 20% dos pacientes com tuberculose em geral, e 10% de todos os casos de tuberculose extrapulmonar são tuberculose intestinal. A tuberculose intestinal tem um mau prognóstico, especialmente se há complicações potencialmente mortais, como estenose intestinal, obstrução, perfuração e sangrado. Diferenciar a enfermidade de Crohn de la tuberculose é um dilema, é uma dificuldade muito grande, porque a maioria dos médicos no mundo, para a maioria dos médicos no mundo em desenvolvimento, porque nós temos a tuberculose como uma endemia ou uma epidemia, depende do país, e a enfermidade inflamatória está crescendo muito. No nosso país, em Brasil, a prevalência é muito importante a ponto de deixarmos de ser uma doença, uma enfermidade rara para ser uma enfermidade com um potencial grande de aumento. Ambas as enfermidades são granulomatosas do intestino e a distinção entre elas pode ser extremamente difícil, incluso quando se dispõe dos resultados da endoscópia, da cirurgia e da avaliação histológica. Um diagnóstico definitivo de tuberculose intestinal vai dependendo dos métodos que têm sensibilidades, infelizmente, muito pouco satisfatórias, ou seja, barras. E as dificuldades para estabelecer um diagnóstico de tuberculose intestinal podem causar um problema, que é o subdiagnóstico ou um sobrediagnóstico. E isso pode causar erros na administração do tratamento. A tuberculose só é uma complicação da enfermidade pulmonar, pode ser isto, devido a uma deglutição de esputo infectado, pode ser secundária à ingestão de leite contaminado, ainda atualmente é raro, pode ser disseminação hematogênica também por implantação de bacilos de focos contíguos. Nós temos que a facilidade de ter a enfermidade na região ileocecal é decorrente da estado fisiológica que se hace no ilho e na região ileocecal, associada à alta concentração de tecido linfóide nesta zona, sendo então que a região ileocecal seja o sítio de maior afectação, como ocorre em 85% dos casos. Bem. Vamos falar de uma forma mais direta sobre as modalidades diagnósticas. Nós temos a clínica, a colonoscopia, os exames microbiológicos, os exames de patologia, histopatológico, o GeneXpert, que é no PCR, o ensaio de liberação de interferon-gama e a reação em cadeia da polimerase, no PCR, que um tipo é o GeneXpert e o outro é o multiplex. Depois vamos falar sobre isso. E o método que para estabelecer um diagnóstico é o problema no manejo da paciente com tuberculose intestinal. Não há um único método, nós necessitamos fazer a associação de métodos. Isto é para demonstrar que tanto a enfermidade de Crohn como a tuberculose intestinal têm manifestações clínicas muito similares. É muito difícil de solamente com os aspectos clínicos fazer o diagnóstico. Podemos fazer a suposição de diagnóstico, mas são necessários a associação de exames.
Então, esse é interessante porque é uma meta-análise que é hecho em Índia, que é um país que tem muita tuberculose e está ampliando lá a prevalência de enfermidade inflamatória. E podemos mirar que a dor abdominal é semelhante na enfermidade de Crohn e na tuberculose. A obstrução intestinal parcial recorrente pode ocorrer nas duas enfermidades. A febre é mais comum na tuberculose, a sudorese noturna também é mais comum na tuberculose, anorexia, perda de peso é similar entre as duas enfermidades, hematoquecia é mais comum na enfermidade de Crohn, diarreia crônica é mais comum na enfermidade de Crohn, por vezes a tuberculose tem um aspecto pseudotumoral e tem incluso constipação. Enfermidade perianal é mais comum na enfermidade de Crohn. As manifestações extraintestinais, principalmente artralgia, úlceras afitosas, manifestações dermatológicas e oftalmológicas, é mais comum na enfermidade de Crohn. Quando temos uma duração muito maior de sintomas, é possível que seja mais uma tuberculose, e a afetação pulmonar e a ascite, é possível que seja provavelmente uma tuberculose. Então, essas manifestações clínicas são imprecisas e pode parecer ser uma variedade de outras enfermidades, e por si só não se pode diagnosticar a enfermidade de Crohn ou a tuberculose intestinal. Em 53% dos pacientes com tuberculose intestinal, eles são totalmente sem sintomas, e a detecção é acidental, quando o paciente vai realizar um procedimento cirúrgico ou com um diagnóstico incorreto. Então, se necessita sempre de uma combinação de anamnese, exame físico e várias modalidades de diagnóstico para fazer rapidamente o diagnóstico final. E manifestações variadas que involucram órgãos extraintestinais podem ocorrer também em tuberculose e incluso podem se apresentar como pseudotumores inflamatórios, como dito anteriormente. Bem, a respeito dos aspectos da colonoscopia, as características endoscópicas também não são patognomônicas nem de tuberculose, nem de enfermidade de Crohn, então, por si só, não se pode diagnosticar nenhuma das duas enfermidades apenas com a colonoscópia. Aqui nós vamos mirar algumas imagens. Aqui nós temos úlceras longitudinais com um certo cobblestone, e essa é uma enfermidade de Crohn. Acá nós temos úlceras afitoides, que são pequenas úlceras, que no reto, e também o paciente tem uma enfermidade de Crohn. E acá nós temos úlceras transversas em todo o lume intestinal, que é tuberculose intestinal. Então, você veja a diferença de úlceras longitudinais e úlceras transversais. Acá nós temos uma válvula ileocecal com cicatrizes e úlceras múltiplas, que é tuberculose intestinal. Acá nós temos úlceras transversas no cólon ascendente, que é enfermidade de Crohn. Acá nós temos cobblestone em cólon ascendente, que é a enfermidade de Crohn. Acá nós temos úlceras afitosas de reto, que é a tuberculose. Então, tu podes imaginar como é confuso, como é difícil fazer o diagnóstico somente com as imagens ou os aspectos endoscópicos. Então, uma outra meta-análise, né? Um outro estudo tentando exatamente tentar entender o que é mais factível de se ocorrer em cada uma das enfermidades. Esse autor, em 2006, e que está até hoje, nós utilizamos isso, depois vão ver que houve um desenvolvimento de uma tentativa de ser um score, mas que quando tem as lesões anorretárias, provavelmente é mais factível de ser enfermidade de Crohn, úlceras longitudinais, mais enfermidade de Crohn, úlceras afitosas, mais enfermidade de Crohn, cobblestone, mais enfermidade de Crohn, afetação de menos de 4 segmentos em todo o intestino, tuberculose, a válvula ileocecal patulosa, esse é um tipo de lesão meio deformativa, né, deformante da válvula, é mais comum na enfermidade da tuberculose, úlceras transversas é mais comum na tuberculose, e a presença de pseudopólipos e cicatrizes é mais comum na tuberculose.
Então, ficamos na confusão também, que às vezes é difícil dizer isso. Então, este autor ha hecho uma tentativa de um modelo preditivo baseado em características endoscópicas. E é bastante interessante esse modelo, e são 8 aspectos. Quando tu tens a TBI, cada parâmetro desse é -1, ok? Então, o máximo é -4. Então, se tem úlceras transversas, -1, afectação de -4 segmentos, -1, válvula ileocecal patulosa, -1, pseudopólipos, -1. E para a enfermidade de Crohn, tu tens o score de +1 para cada um dos parâmetros. Úlceras longitudinais +1, úlceras afetosas +1, cobrestão +1 e lesões anorretales +1. Então, a contagem total é 1 a 4, seria sugestivo da enfermidade de Crohn, 0 indeterminado e -1 é -4, sugestivo de tuberculose intestinal. E com isto, se hace esse tipo de avaliação, tu pode chegar a um diagnóstico correto em 87,5% dos pacientes nesse estudo, com o valor preditivo positivo de 95% para a enfermidade de Crohn e 89% para tuberculose intestinal. A respeito dos aspectos patológicos, as considerações são as mesmas. Não existem características patognomônicas destas enfermidades, tem aspectos que são mais frequentes em uma ou outra, e ambas se caracterizam por uma inflamação granulomatosa crônica. Quando falamos sobre as características patológicas, se podem classificar em arquitetônicas ou inflamatórias. E as arquitetônicas são basicamente tudo relacionado com criptas, distorção de criptas, ramificação de criptas, encurtamento de criptas, diminuição de densidade das criptas, superfície mucosa irregular, que são coisas que são mais comuns na enfermidade de Crohn, mas também podem ser miradas na tuberculose. E as características inflamatórias, que são muitas, como inflamação focal, plasmocitose basal, que é até mais comum na colite ulcerosa, aumento de linfócitos intraepiteliais, inflamação transmucosa, criptites focal, úlceras afetosas, inflamação submucosa desproporcionada, hiperplasia de fibras nervosas, ubicação proximal da ulceração e dissolução da arquitetura, metaplasia, pseudopilórica no ilho e nas células de Panet e no colo, e os granulomas. E vou falar um pouco mais sobre granulomas. Há uma diferença muito interessante nos granulomas da tuberculose e da enfermidade de Crohn. É importante que o patólogo tenha uma certa expertise a respeito disso para mirar exatamente todas essas diferenças. Eu tinha um paciente, como há uns 8 anos atrás, que me havia dito que tinha doença de Crohn, estava utilizando o corticoide. E, em geral, eu peço a segunda mirada nos slides de histopatológico, e foi isso que eu fiz. Eu disse, não vou fazer nada de medicação, e vamos mirar de novo todos os exames para ver se era realmente doença de Crohn. Pois, depois de mirar, miramos que o patólogo me disse que o granuloma era caseoso, então isso era tuberculose. Tentei falar com sua madre, e sua madre me disse que estava na terapia intensiva, e como 5 ou 6 dias depois estava morto. Então, esses são os problemas quando tentamos embasar nossa terapêutica em alguns tipos de resultados de exames sem pedirmos a visualização dela mesma por uma pessoa com mais expertise. Bem, na TBI, na enfermidade, na tuberculose intestinal, os granulomas são grandes, mais de 200, eu penso que é nanômetro, confluentes, densos, localizados na submucosa e se caracterizam por calcificação central, que é diagnóstica e exclusiva da tuberculose intestinal. E a enfermidade de Crohn, os granulomas são pequenos, são microgranulomas, discretos, mal definidos e escassos. Em ambas as enfermidades se podem observar granulomas em los gânglios linfáticos secundários, mas não se observam granulomas em los gânglios linfáticos em ausência de inflamação intestinal. Logo, teria que ter a inflamação para ter os granulomas em los gânglios. Então, aqui nós temos alguns tipos de... não sou uma patóloga, mas vou
tentar mostrar, por exemplo, na primeira foto, na primeira figura, é uma distorção de cripta, ok? E na segunda, nós outros temos umas alterações mais focais. Na terceira, é um microgranuloma, como tem aqui nessa seta, mucoso, esse mais característico de enfermidade de Crohn. Aqui nós temos modificações de criptas, nesse caso era tuberculose. Esse aqui são, a letra E, são granulomas epitelióides confluentes, que era tuberculose, e grande, esses granulomas, e o F é granuloma celular epitelioide, com necrose central e células gigantes de Langermann, que também é tuberculose. Existem alguns exames sorológicos, habitualmente não é muito habitual para mim pedir ASCA, somente quando tenho dúvida a respeito se é doença de Crohn ou se é retocolicidativa, mas nesse caso pode ser um marcador muito interessante. E este ASCA é positivo em só 50% dos pacientes com enfermidade de Crohn. Então, tem um grupo muito grande de pacientes que não têm ASCA positivo e a dúvida a respeito da enfermidade de Crohn e tuberculose está lá mesmo. Então, os resultados dos estudos que têm utilizado a ASCA para diferenciar a tuberculose intestinal e a enfermidade de Crohn são muito contraditórios, não é muito bueno para ter como um método para ajudar no diagnóstico final. Nós outros temos Loigra, não sei se tienes em Venezuela, mas agora já faz parte do Programa Nacional de Tuberculose para pacientes que são imunossuprimidos, como os pacientes com doença inflamatória, enfermidade inflamatória intestinal. Então, Loigra é um exame de sangue que é um ensaio de liberação de interferon gama que se tem utilizado cada vez mais, e isso serve para diferenciar a tuberculose intestinal da enfermidade de Crohn. Existe uma meta-análise de uns estudos asiáticos, está em inglês, que avaliou a acurácia do IGRA em detectar a tuberculose ativa intestinal, e que mostrou 80% de sensibilidade e um valor preditivo negativo de 87%. Isso é muito bom. Bem, o exame estándar de ouro para tuberculose intestinal é o cultivo do Mycobacterium tuberculosis, utilizando amostras de tecido da mucosa intestinal. O problema é que a tuberculose intestinal, diferente da pulmonar, é paucibacilar. E isso dificulta muito a detecção do bacilo, utilizando apenas esse método, com um grande risco de termos falsos negativos. Uma coisa que é muito habitual de rotina é fazermos a investigação com a tensão Zil-Nielsen para pesquisar o bacilo álcool-ácido resistente. Esse é um exame convencional, em que avaliamos microscopicamente as bactérias tuberculose e lepra. E a melhor muestra para esse exame é os tecidos de biópsia da mucosa ileocecal. A sensibilidade vai em torno de barra 2,7 a 37,5, e isso pode aumentar com o aumento do número de amostras. Então, isso é muito importante para quem faz a endoscópia. Nós outros temos que ter como 6 a 8 amostras de biópsia de cada segmento comprometido para aumentar a sensibilidade. A sensibilidade ela cresce com o número de amostras que foram sacadas. Em termos de especificidade é muito alta, como 100%, e pode também ser utilizada para avaliar a resposta terapêutica ao tratamento que ha sido feito. O cultivo de biópsia, o padrão ONU, atualmente nós temos 3 tipos de cultivos, que é um baseado em huevos, outro que é baseado em líquido. Hoje, o que tem sido utilizado com mais frequência é o tubo indicador de crescimento de bactérias. Tu põe a amostra dentro de um local, e isto consegue detectar a proliferação bacteriana de bacilos, e é muito bueno para detectar infecções bem iniciais, como 7 a 12 dias. Não sei se tem já, e acá
não consegui saber com o laboratório no hospital se hacen esse tipo. Nós temos também os PCRs, e que hacen cópias de DNA, que é muito utilizado para, por exemplo, para exame de escarro, né, quando o paciente tem um comprometimento pulmonar, mas também pode ser utilizado na mucosa colônica e também em heces. Um dos ensaios mais frequentes é do gene SPERT, que pode ser feito então em biópsias intestinais, e tem um estudo que foi feito com 37 pacientes com tuberculose intestinal, e a sensibilidade e especificidade é muito boa, em torno de 100% a especificidade, mas a sensibilidade também não é muito boa, 88,1%. Então, vocês têm que fazer essa questão genética em associação com outros tipos de avaliações. E tem esse PCR multiplex, que é uma técnica nova em que tem a possibilidade de amplificar diferentes genes em uma única amostra clínica. Eu não tenho muita experiência, então preferi não falar muito sobre isso. Aqui eu estava tentando montar essa tabela com a sensibilidade e especificidade, mas infelizmente não tive tempo suficiente para finalizar. Mas o que pode mirar é que a especificidade na maioria dos testes é muito boa. Aqui, I'm sorry, lá era 81%, lá, sensibilidade, desculpa, havia um erro. Mas, em geral, a pesquisa BAR no cultivo, a sensibilidade não é muito boa. Então, é importante fazer uma associação de exames. Nós outros também temos os métodos de imagem, e uma das coisas que mais utilizamos são principalmente quando pensamos em doenças de intestino delgado, é a tomografia computadorizada e ressonância magnética, que são as técnicas preferidas, a enterografia, né? E servem para avaliar e diferenciar pacientes com enfermidade de Crohn e tuberculose intestinal. Ao mesmo tempo, também facilita o estudo do intestino delgado, que não pode ser evaluado por colonoscopia ou endoscópia, como o jejum no ilho proximal, e permite também o estudo do intestino proximal e distal à estenose, e permite detectar complicações. Então, acá nós vemos, na letra A, nós temos uma estratificação da parede, mostrando o processo inflamatório. Esse inflamatório é um outro tipo de corte na letra B, tu podes também mirar uma estratificação. Aqui na letra C, nós outros já temos uma estenose, e temos fístula, por exemplo, na letra E, e tem um processo inflamatório muito importante. Quanto aos aspectos radiológicos, o mesmo estão tentando fazer, que são essas meta-análises, para verificar o que é mais preponderante na enfermidade de Crohn e na tuberculose intestinal. Então, quando tu tens um compromisso mais de colo esquerdo, é mais frequente na enfermidade de Crohn, segmentos longos mais na enfermidade de Crohn, presença de lesões descontínuas é mais em tuberculose intestinal, presença de sinal de Pente, não sei se acá se fala Pente como, seria símbolo de Pente, não sei se está correto a tradução, mas é mais comum quando temos o processo inflamatório com a tuberculose, compromisso da área iliocecal é mais comum na tuberculose. Não, há um erro aqui, desculpa. Presença de lesões contínuas é mais enfermidade de Crohn e o sinal de Pente é mais enfermidade de Crohn. E esses outros três segmentos curtos, compromisso da área iliocecal e presença de gânglios linfáticos é mais comum na tuberculose intestinal. Desculpa o erro. Bem, uma outra coisa que não é muito comum, não sei como se acha em Venezuela, mas para nós outros, quando não temos ainda, com todas essas coisas que temos acesso, o diagnóstico, fazemos um ensaio com a terapia antituberculosa, há cerca de 8 a 12 semanas, e com isso miramos não só a resposta clínica, mas também a resposta endoscópica. Tem desvantagens esse tipo de avaliação, porque se for a enfermidade de Crohn, há um retraso do tratamento. E isso pode acarretar uma exacerbação da enfermidade e o aparecimento de complicações relacionadas a essa enfermidade. Enquanto que esse tratamento também pode causar muitos efeitos secundários, hepáticos em geral,
e pode facilitar também o desenvolvimento de resistência aos medicamentos para Mycobacterium tuberculosis. Então, é uma última possibilidade, quando não temos muita certeza, se pode fazer isso, e nós outros aqui em Brasil lo hacemos. E a prova terapêutica se faz isso. Quando nós outros temos uma confusão entre a enfermidade de Crohn e a tuberculose intestinal, nós começamos lá o tratamento de tuberculose, evaluamos a resposta em 2 a 3 meses, que é muito tempo. Se tem uma melhora clínica, provavelmente mantenemos com o tratamento e evaluamos clínica a resposta endoscópica com 6 meses. Se os sintomas persistirem e a doença tiver atividade na endoscópia, significa que provavelmente é a doença do Crohn. Mas se tiver uma melhora clínica e também mas a doença permanecer ativa na endoscópia, provavelmente é a doença de Crohn. Se houver uma piora, um agravamento ou nenhuma mudança na sintomatologia, você vai repetir a endoscópia, a radiologia. Se a doença estiver ativa, possivelmente é a doença de Crohn, e se a doença estiver inativa, mirar se não tem nenhuma estenose fibrótica. Bem, os comentários finais são que a tuberculose mimetiza diferentes enfermidades, nesse caso focamos na enfermidade de Crohn, porque estamos falando de enfermidade inflamatória intestinal. Diferentes modos de exame têm sido desenvolvidos para aumentar a precisão diagnóstica. Todos miraram que a maioria tem uma sensibilidade baixa. Provavelmente, modalidades mais recentes e disponíveis com esse multiplex PCR, marcadores imunológicos, possam contribuir para aumentar não só a sensibilidade, mas manter uma alta especificidade. E lembrar que é importante a associação de história, exame físico, exames convencionais e moleculares, para exatamente aumentar a acurácia diagnóstica e reduzir o subdiagnóstico ou superdiagnóstico e fazermos um tratamento mais adequado. É isto, graças. Muy apreciada, doctora Sirla. Muchísimas gracias por tu presentación muy práctica, muy didáctica, con esa información y esos puntos claves que debemos tener para tratar este tema que, como tú lo decías al principio, no es fácil porque la parte del diagnóstico diferencial a veces se nos complica un poco para saber si estamos frente a una enfermedad de Crohn o a una tuberculosis. Nosotros, Sirla, en Venezuela tenemos problemas con IGRA y lo que estamos haciendo con frecuencia es que a todos nuestros pacientes, generalmente aquellas ileitis, con ese concepto claro que no toda ileitis es enfermedad de Crohn, abriendo ese abanico del diagnóstico diferencial, estamos tomando muestras para biopsia, para el patólogo y muestras para cultivo, porque tenemos en biomedicina al doctor Jacobo, que lamentablemente estaba conectado, pero no lo veo, que quería que participara, creo que se desconectó, nos apoya mucho en esa diferenciación con el cultivo, gracias al cultivo. ¿Ustedes hacen cultivo con frecuencia? O sea, ¿lo utilizan en el día a día? Sim. E Genexpert também, o PCR. Isso Okay. não temos dificuldade no hospital. O hospital é um hospital grande, quaternário, que tem quase tudo, porque é um dos maiores hospitais universitários de Rio de Janeiro. Então, com a situação financeira, às vezes se hace falta, mas em geral nós temos este tipo de exames, e para nós outros é muito importante, porque nós somos o segundo estado do Brasil com maior incidência e prevalência de tuberculose. E com o uso não digo a tuberculose intestinal, mas a tuberculose em geral. Então, estamos sempre muito preocupados com os diagnósticos e o que vamos fazer, principalmente porque hoje, para tratar a doença de Crohn, enfermidade de Crohn, nós outros usamos corticoides, biológicos, e pode se piorar muito a tuberculose se for o diagnóstico final, não? Sí, casualmente, ahora que comentas eso, recuerdo un caso que hace unos cuantos años
se nos presentó un joven de 29 años, tenía todo para pensar en la enfermedad de Crohn. Decidimos, por la severidad de la enfermedad, iniciar tratamiento con esteroides. Ya la primera semana, segunda semana, nos comunicábamos con biomedicina. Nada, el cultivo era negativo. Comenzamos el tratamiento esteroideo y al cabo de unos cuantos días más, el doctor Jacobo nos llama y nos dice, el cultivo creció, es tuberculosis. Entonces, por supuesto, fue una situación bastante complicada. Gracias a Dios, el paciente evolucionó de forma favorable. Y bueno, al iniciar su tratamiento que indicó el servicio de neumonología, pues la respuesta fue como estamos acostumbrados a ver. Aquí dice una pregunta, un comentario. Muchas gracias, doctora. Excelente. ¿Alguna experiencia personal con algún paciente en el que dilucidando entre Crohn y TB termina siendo otra condición o patología? Quando tu tens, por exemplo, lá, nós outros tivemos paciente que tinha uma forma pseudotumoral, na apresentação da válvula ileocecal. Então, ficamos muito preocupados se não seria tumor, ou se seria realmente Crohn, ou se seria, enfim, mas era a tuberculose. Na maioria das vezes, quando tu tens essa localização em válvula ileocecal, é mais fácil. Mas, por exemplo, tive paciente que teria múltiplas áreas de estenose. Cirla, perdóname un momentico. ¿Pudieras entrar un poquito más tu cámara? Ok, un poquito más. Perfecto. Buenísimo. Excelente. Gracias. Adelante. Então, o problema é quando nós outros temos uma localização um pouco diferente. Então, por exemplo, tinha paciente que teria múltiplas áreas de estenose de intestino delgado e pensávamos que seria enfermidade de Crohn. Depois, acabou que ele teve um quadro de suboclusão, foi necessário fazer a cirurgia e era tuberculose. Então, mas em geral, com essas características, por exemplo, do tipo de ulcerações, se são transversas, se são longitudinais, esses aspectos que falei, a gente leva muito em conta a questão dos pseudopólipos ou do cobblestone. Então, isto já nos faz pensar se pode ser uma doença ou outra, e fica mais difícil pensar em outra patologia nesse momento. Esa válvula patulosa, perdón. Não pode falar. Ok, ¿esa válvula patulosa, Cirla, la ves con frecuencia en tuberculosis? No. Yo creo que es más lo que se describe de lo que realmente fui mirar, inclusive, o que era, porque eu habitualmente não uso esse termo. Nós outros não usamos esse termo acá. Então, fui mirar a estrutura, que é uma deformidade grande da válvula, né? Então, não é normal isso. Geralmente, quando miramos deformidades, exatamente na válvula não tem a profundidade que vi nas fotos da válvula ileocecal populosa. Não sei. Sí, no sé, realmente si es una válvula permanentemente abierta, tal vez por la fibrosis, sí, el componente sí. fibrótico que lleva a que tenga esa característica. Ese modelo predictivo que nos presentaste basado en las características endoscópicas, yo creo que debemos familiarizarnos con ello y aun cuando no es reciente, nos brinda una muy buena información, ¿verdad? Sim, eu penso, existe artigo que vale a pena, vou passar depois para você, que eu acho que é importante para as pessoas mirarem, dos avanços de métodos diagnósticos. E todos eles têm uma proposição de fazer uma associação, por exemplo, criar um score de la clínica com a endoscópia, com a histopatológica, ou então, de o Gene Expert com o cultivo. Então, cada vez mais tem sido proposto esse tipo de score para tentar ajudar a nós outros, e a quantidade é muito grande, tu sabes? Fiquei impressionada.
Mas esse especificamente, esse modelo preditivo, me deixou bem confortável. Então, achei que seria interessante começarmos a aplicar e mirar se é bueno, porque às vezes é muito simples. Os outros são um pouco mais complexos, entende? Mas eu penso que vale a pena mirar, porque eu não sei nem se lá no futuro não teríamos a questão de mais de, como se diz, quando, esqueci o nome, mas quando tens os computadores ajudando, a inteligência artificial ajudando a ser o diagnóstico. Eu penso que, porque com câncer nós outros temos em Brasil já máquinas que fazem a leitura endoscópica de tumores com a inteligência artificial, tem um software próprio, tem 2 lugares acá em Rio de Janeiro que já estão começando. Então, eu penso que a patologia se vai pelo mesmo, se tens uma coisa bem feita, bem cortada, bem colocada em la lâmina, eu penso que será mais fácil fazer esse tipo de avaliação. Bueno, ahora hablando un poco de inteligencia artificial con el chat GPT, ya se está convirtiendo en algo popular y cuando uno le formula preguntas a esos doctores, entre comillas, Sim, é verdade. realmente nos aclaran varias dudas, ¿no? Sim, é verdade. É verdade. Bueno, ese ensayo terapéutico, Sirla, ¿lo hacen con frecuencia? O sea, ¿son muchas las veces que se necesita? Se não tens a possibilidade de fazer o diagnóstico, não tens acesso a essas técnicas, por exemplo, se tu estás em um hospital que é menor, que não tem a possibilidade de fazer PCR e coisas como assim, e não pode esperar muito para ser algo pelo paciente, sim, hacemos. Okay. Un poco saliéndonos del tema de la tuberculosis intestinal y siempre preocupados por que esa colonoscopia tenga el mejor de los resultados. ¿Qué preparación ustedes utilizan para colonoscopia en Brasil, Sirla? ¿O cuál es la que mejor resultado les da? Depende. Nós outros usamos manitol quando o paciente está internado, internação, né, hospitalização. E quando o paciente está fora, o manitol é mais difícil de se comprar na farmácia. Então, usamos Muvilax, ou então Pegilato. ¿Y con el manitol tienen buenos resultados? Sim, Sí, muito nosotros bom. también en algunos casos hemos tenido buenos O resultados. problema é que eu penso que é muito doce, é muito... Sí, por la tolerancia. Por la Sim, a tolerancia del tolerância paciente. não é muito boa. E com os outros é mais fácil, porque tu podes cambiar o líquido que tu pones, pode usar o pegilato e depois usar outros tipos de líquido para complementar o preparo. Así es. Y para la parte de desinfección de los equipos, Sirla, que usan con frecuencia Como assim? Não entendi. para desinfectar, para limpiar los equipos. Nós outros temos lá... Herdex, siempre. Sim. Es lo que más usan. Não, usamos, atualmente tem uma capela e que hacemos a limpeza allá. Então, usávamos muito, como é? Me esqueci o nome. Cidex, el Cidex. Não utilizávamos Cidex, mas Cidex é muito ruim porque tem problema respiratório das pessoas com você utiliza o Cidex. Então, tem outro tipo de limpeza que podes fazer, que tem uma capela e que é feito dentro do hospital. Não é possível fazer sem ter essa capela, entende? Ok. Então, é Cidex. ANCA y ASCA, Sirla, ¿realmente nos ayudan? ¿Para qué? Para el diagnóstico diferencial. ASCA nos aporta, tú lo dijiste muy bien, un 50% pueden ser positivos, pero ¿tienen la especificidad y la sensibilidad necesaria como para tenerlo nosotros como una referencia de hacerlo en estos casos de duda? No. No, Yo pienso que no.
E não é Exactamente. barato e não é em toda pessoa que pode pagar esse tipo de exame acá. Exactamente. Bueno, yo creo que hemos alcanzado ya el tiempo establecido para esta conversación. De nuevo, apreciada doctora Salma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Gracias, muchísimas gracias. Te apreciamos muchísimo y nos vemos pronto en este gran trabajo que nos espera en todos estos años por venir, ¿sí? Un gran Sim, abrazo y só queria falar algo que eu vou enviar o artículo e tu podes me enviar para as pessoas que eu penso que é muito interessante. seguro, que las claro, tenemos un pessoas. correo y por ahí ¿Sí? se lo podemos enviar para que todos lo tengan. Gracias, Ok, Irma. Para nada. todos los asistentes, muchísimas gracias. Ya la evaluación correspondiente a este módulo va a ser el próximo sábado. No la hicimos en Semana Santa porque estábamos descansando, pero ya el próximo sábado sí será la evaluación. La clase de la próxima semana será sobre colitis isquémica. Un gran placer haber estado de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Megalac, por siempre apoyarnos en este trabajo educativo. Un gran abrazo y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Irla.